Fala galera, beleza? Hoje vamos fazer o review de um livro bem interessante de um autor nacional, tá? O Confiança Inabalável, um livro para quem quer vencer o medo e a ansiedade. É do Maurício Zagari. É um livro da editora Mundo Cristão, tá? Um livro com uma capa fosca, livrinho com orelhas, um livro relativamente fino, fácil de ler, tá? Ele tem o quê? 169 páginas, tem umas notas no final, tá? É um livro com papel pólen, papel amarelado. Um livro tranquilo de ler, tá? Vamos dar uma olhada na quarta capa dele aqui. A ansiedade e o medo rompem nossa tranquilidade com indesejável frequência e sem pedir licença, provocando distúrbios, afetando o ânimo e minando seriamente a confiança sobre os caminhos que devemos seguir. Nesses momentos de desorientação, a sabedoria bíblica tem o poder de nos encher de ânimo, de esperança e da certeza do cumprimento dos planos de Deus em nossa vida. Confiança Inabalável é uma poderosa ferramenta para auxiliar você a vencer a ansiedade e o medo e a encontrar a paz e a esperança que tanto almeja. Aqui a gente tem alguns endossos, tá? Do Hernandes Dias Lopes e do William Douglas. Vamos ver quem é Maurício Zagari. Ele é editor, escritor, jornalista e teólogo. Publicou pela Mundo Cristão, com grande repercussão, as obras Perdão Total, O Fim do Sofrimento e Na Jornada com Cristo. Aliás, esse eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. É um livrinho menor aqui que eu vou fazer um review bem em breve também, tá? É um livro muito interessante, bem interessante. Escreve regularmente em seu blog apenas 1.wordpress.com, regularmente, entre aspas, tá? Eu entrei nesse blog agora de pouco para dar uma olhada. A última postagem que ele fez foi em 2021, então já tem 2 anos que ele não posta nada, mas de qualquer forma o blog está ativo, tá? É membro da Igreja Metodista em Botafogo, no Rio de Janeiro, RJ. Então vamos dar uma olhada. Aqui tem mais endossos, tá? Do Franklin Ferreira, do Jay Bauman, da Nina Targino, Raquel Sherazade e Sérgio Queiroz. Aqui a gente tem a folha de rosto do livro, Confiança Inabalável, Mundo Cristão, São Paulo. Ficha catalográfica. Aqui eu vou levantar um pouquinho na ficha para ficar mais fácil de enxergar. Então aqui a gente tem o sumário, a gente tem agradecimentos, prefácio, apresentação e introdução, e tem 30 capítulos, tá? 30 capítulos, onde ele demonstra a confiança para vencer cada problema desse que a gente passa como cristão na nossa vida, tá? Então vamos dar uma olhada em um aqui pra gente, vamos ler um, né? Pra gente entender como que ele trata. Deixa eu ver um aqui, ó. Primeiro, confiança que vence o medo de tomar decisões erradas. Confiança que vence o medo da morte. Deixa eu ver um que é interessante pra gente ler aqui. Medo do improvável, medo de envelhecer, medo de se expor. Ó, um que é interessante aqui, ó. Confiança que vence o medo da vontade de Deus. Vamos dar uma olhada nesse. 112 a página. Oxe, caí em cima. Bem, vamos lá. Deixa eu pegar uma caneta aqui para ficar mais fácil da gente acompanhar. Então, capítulo 20. Confiança que vence o medo da vontade de Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Gênesis 17:1. Certo casal muito temente a Deus teve enorme dificuldade para conceber um filho.
Aquele era o sonho deles havia anos, mas, infelizmente, a esposa tinha algum problema que a impedia de engravidar. Quando tudo parecia perdido, finalmente veio a grande notícia: grávida. Você pode imaginar a festa que foi, a alegria e as lágrimas de emoção de toda a família? O menino nasceu com saúde e cresceu forte, e tudo parecia indicar que agora seria só felicidade. O pai, muito crente, entendeu que era o pai, muito crente, entendeu que era da vontade do Senhor que seu herdeiro tivesse vida longa, até que o inesperado pulou na frente do caminho na forma de uma ordem divina que ia diametralmente contra a vontade daquele pai. Deus ordenou que o homem fizesse algo inimaginável: matasse a criança. Pode fazer cara de espanto, porque realmente é uma demonstração espantosa da vontade divina. Mas, por mais espantosa que fosse, era a vontade do Criador dos céus e da terra. E agora? Como lidar com isso? Não fazia sentido nem tinha lógica, contrariando tudo que parecia ser o bom senso. No entanto, aquele pai acatou os desígnios do Pai Celestial. Ele conhecia bem o Deus a quem seguia e sabia que ir contra a vontade do Todo-Poderoso estava fora de cogitação. Porém, por mais obediente que fosse, aquele homem era humano. Amava o filho por quem passara décadas esperando. Impossível imaginar o que se passava na mente e no coração daquele pai quando levou o menino a um local deserto e colocou-o na posição para ser executado. Tomou a faca, ergueu a mão para desferir o golpe fatal e... Abraão, não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão, sua história parece ser surreal. Afinal, Deus tinha prometido um filho e afirmado que faria com a descendência dele uma aliança eterna, em Gênesis 17:19. Depois, porém, Deus ordenou que o assassinasse. Como pode? Muitos, no lugar de Abraão, teriam questionado a Deus, mas Abraão não. Ele desconsiderou a aparente insanidade de tudo aquilo. Por quê? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, em Romanos 4:3. O relato desse episódio mostra uma realidade comum a muitas pessoas. Não são poucas as vezes que a vontade de Deus nos assusta. Como não enxergamos o futuro, muito do que o onisciente faz parece não ter lógica. Mas, se confiamos que a vontade de Deus é sempre o melhor, não ficaremos ansiosos ou temerosos em nenhuma circunstância, na certeza de que o importante é que os propósitos divinos se cumpram. Por mais paradoxal que possa parecer, muitas pessoas têm medo da vontade de Deus por uma simples razão: ela pode ser diferente da delas. Não queremos abrir mão de nossos planos, dos destinos que traçamos, das escolhas que fizemos, mas o Todo-Poderoso nos diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55:9. E devemos ter sempre em mente que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, em Romanos 12:2. Você está entre os que têm medo da vontade de Deus? Então mire-se no exemplo de Abraão. Confie. Assim como fez o patriarca, não abra mão da fé que tem no fato de o Senhor controlar tudo. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele, ou melhor, vocês precisam perseverar de modo que,
quando tiverem feito a vontade de Deus, receberam o que ele prometeu, em Hebreus 10, 35 e 36. É importante ter a consciência de que, se sua confiança em Deus não for inabalável, no momento em que ele disser não à sua vontade e puser a dele em prática, o resultado serão sentimentos de revolta, sofrimento e angústia. Por outro lado, se confiar e estiver aberto à vontade divina, responderá a toda e qualquer circunstância, como Paulo, quando ouviu de Deus não como resposta a seu pedido. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Você é capaz de dizer o mesmo quando Deus contraria sua vontade? O que fica claro nessa afirmação é que o apóstolo se alegrava mesmo em situações difíceis, desde que fosse por amor de Cristo, logo em decorrência do cumprimento da vontade do Senhor. Esse é um ponto importante. Não necessariamente o caminho da vontade de Deus nos leva a um iate, a uma mansão, a uma praia paradisíaca. Aliás, é extremamente provável que não seja o caso. Assim, para cumprir os propósitos divinos, muitas vezes teremos de andar por estradas bastante pedregosas e enlameadas. E aí vem o medo e a ansiedade. A boa notícia é que, sempre que momentos de turbulência ocorrem por navegarmos pelos mares que o Senhor estabeleceu, isso acontece para que algo melhor venha depois, pois o Pai não é sádico ou mau, mas bom e gracioso. A própria paixão e morte de Jesus foi um ato de confiança do Filho no Pai. Foi na vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Isaías 53, 10 e 11. Uma passagem clara. É uma revelação de um profeta, é uma profecia com relação ao que Jesus ia passar. E mesmo os judeus tendo acesso ao Velho Testamento, a Taná, eles ainda não creem no Messias. Eles não creem em Jesus como o único e suficiente Salvador. Que esse dia chegue logo, Pai. O cumprimento da vontade do Pai traria dor ao Cordeiro, que se sacrificaria pelos pecados do mundo. Ainda assim, por saber que seu sofrimento justificaria muitos e levaria à iniquidade deles, Cristo foi capaz de dizer: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 42. Entrega, fé e confiança. Só temos confiança em quem conhecemos. Se soubermos quem é Deus, o que só é possível pelo estudo das Escrituras e por uma vida de oração, confiaremos nele. Assim, também seremos capazes de dizer, nas boas e nas más circunstâncias, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Busque cada vez mais conhecer o Senhor, para que sua confiança nele seja construída sobre terreno firme e sólido. E essa confiança crescerá a tal ponto que, não importam as circunstâncias, você saberá que a vontade de Deus é o que há de mais espetacular para a sua vida. Uma mensagem de esperança. Se você diz, tenho medo da vontade de Deus, Deus tem um recado para você. Minha vontade é boa, agradável e perfeita, mesmo que contrarie a sua. Pode confiar. Confie nessas palavras. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em Mateus 6, 9 e 10. Então, Jesus, olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 34 e 35. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Aos pés do Senhor. Pai maravilhoso, reconheço que muitas vezes tenho medo de tua vontade para a minha vida. Sei que teus caminhos são excelentes, mas sou humano e receio ter de passar por terrenos pedregosos. Fortalece minha fé, para que eu ande sobre as águas turbulentas, sem medo de afundar, se essa for a tua boa, agradável e perfeita vontade. Amém. Oro em nome de Jesus, meu Pai. Bem, gente, deu para entender como que o Maurício Zagari trabalha nesse livro. É muito interessante. 30 capítulos, uma leitura bem fácil. E é isso. Chegamos ao final de mais um review. É um livro mais do que indicado. Que todos tenham uma boa tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um.